Você acha que é complicado ficar de olho no câmbio do dólar? Bom, e se eu te falar que tem lugares que tem 10 tipos de dólar diferentes? Meu nome é Ricardo, eu faço parte da Lariate e hoje nós estamos aqui para falar sobre notícias. E nas notícias de hoje eu vou apresentar para vocês uma empresa que eu acabei descobrindo essa semana que parece ter um posicionamento excelente para o futuro. Além disso, nós vamos dar uma olhada em como estão os bancos lá nos Estados Unidos em meio a essa alta nos juros que estão acontecendo por lá. E também vamos saber como está a Argentina e o que ela está fazendo com novos câmbios de dólar e você vai entender como é que isso funciona. Bora para as notícias de hoje. Se você está pensando em passar as próximas férias na Argentina, eu já vou te falar que é bom você levar alguns dólares com você. Mas a questão é: qual? A crise econômica na Argentina não é novidade para ninguém, e logo isso acaba desvalorizando a moeda nacional, o peso argentino. Quando isso acontece, as pessoas e também o governo buscam ter uma reserva de moeda mais estável, que na prática significa comprar dólar. Mas é claro que isso tem um risco atrelado, que é justamente a população começar a guardar o seu dinheiro, criar reservas em dólar e não colocar esse dinheiro em circulação, o que pode causar uma recessão econômica ainda mais forte. E para tentar mitigar isso, o governo fez algo que desagradou completamente os argentinos: limitou a quantidade de dólar que é possível se comprar no país. Mas é claro que eles não pararam por aí. Além do limite de 200 dólares na compra de moeda estrangeira, eles ainda têm dólares diferentes dentro da Argentina. Mas como é que isso funciona diretamente na prática? Lá na Argentina, quando você vai comprar dólares, você tem que declarar exatamente o uso do qual você vai fazer para ele. De acordo com o uso, ele tem tanto uma cotação quanto também uma taxação diferenciada. Sendo que os dois últimos criados para esse tipo de transação são o dólar Qatar e o dólar Coldplay, apelidos que foram dados aí pelo pessoal. O primeiro deles, o dólar Qatar, ele faz alusão justamente à Copa do Mundo, um evento internacional que vai acontecer nos próximos meses. E o objetivo desse dólar Qatar é justamente manter os dólares dentro da Argentina, fazendo com que as pessoas acabem gastando os dólares dentro do país e não fora dele. E para isso, o dólar Qatar, ou dólar para turistas, ele cria uma taxação em cima da quantidade gasta fora do país. Para quem fizer compras acima de 300 dólares no cartão de crédito ou débito, vai ter que pagar uma taxa de 300 pesos por dólar gasto. Tendo ainda uma segunda taxação de 45% quando esse valor for utilizado fora do país e mais 25% quando for gasto em artigos de luxo. Então, para os argentinos que quiserem gastar os seus dólares por aí, vai ficar cada vez mais complicado. E o segundo exemplo aqui foi justamente criado para facilitar e auxiliar o turismo cultural. Ele ganhou esse apelido de Coldplay por conta de uma turnê que vai acontecer na banda lá, E ele ganhou o apelido de Coldplay por conta da turnê da banda que vai acontecer lá na Argentina em breve. E o intuito dessa modalidade de câmbio é justamente ter uma conversão menor, ou seja, seria um pouco mais barato para que você consiga fazer transações mais facilmente entre as empresas que vão praticar esse tipo de turismo cultural e também para que incentive que pessoas venham de fora e tragam aí os seus dólares para a Argentina. A taxa de câmbio praticada seria de 200 pesos, o que ficaria um pouco abaixo do 280, que é o praticado pelo tal de dólar blue. Seria uma forma meio que clandestina ali de você trocar dólares por pesos argentinos e vice-versa. Incluindo os exemplos que a gente deu aqui hoje, existem ao todo 14 modalidades de dólar sendo utilizadas lá na Argentina. E aí cada uma delas tem uma cotação diferente de acordo com o uso e outras regras que eles estão impondo. Isso vai se tornar um problema porque todas essas transações, essa complexidade, elas custam dinheiro. Logo, fica mais caro fazer essas transações e câmbio dentro da Argentina. Isso só mostra o quão ruim pode ser uma intervenção direta do Estado na economia quando é feito de uma maneira tão arbitrária e visando apenas o bem do próprio Estado, não da população. Mas e você, está considerando passar férias lá na Argentina? Manda aqui pra gente. E se você gosta do nosso conteúdo, incentive para que nós continuemos fazendo esse trabalho todos os domingos. Manda a sua inscrição aqui, junto com aquele seu like, e comente sobre as notícias, ou até mesmo chame algumas notícias que você achou interessante. A gente adora conversar sobre isso. Por um acaso você conhece a Sigma Lithium? A Sigma Lithium é uma empresa brasileira que está listada lá em Toronto e que também não é muito conhecida aqui no Brasil, mas ela tem potencial de ganhar o mundo e você vai entender o porquê. Para início de conversa, nós precisamos entender o cenário global para saber a posição que essa empresa está hoje e como ela pode se destacar no futuro. Hoje a matriz energética mundial está amplamente em discussão e é claro que a gente sabe que existem algumas tendências certas e outras que ainda estão em
em discussão e em debate. Mas um direcionamento que está muito certeiro para o futuro é a troca da frota de veículos que nós temos hoje, de veículos a combustão para veículos movidos a motores elétricos. E essa história é bastante interessante, porque o primeiro veículo motorizado era um carro movido a motor elétrico, mas por conta das limitações tecnológicas da época, principalmente relacionadas à bateria, não foi possível criar um modelo viável. Então, os motores a combustão acabaram sendo o locomotivo dos carros que nós temos até hoje, pelo menos. Mas essa é uma realidade que parece ter seus dias contados, principalmente pelas tendências de mercado que a gente consegue ver hoje. Mas isso só é possível graças a uma tecnologia que é relativamente recente, a bateria de lítio. É claro que não é só a bateria em si que é importante, porque existem outras tecnologias que complementam ela, tanto na parte de recarga, durabilidade e por aí vai. Mas é por causa dessa nova tecnologia de baterias que o mercado está despontando numa direção um pouco diferente, na direção dos carros elétricos. E é claro que nós temos como um dos expoentes o nosso bilionário excêntrico favorito Elon Musk com a sua Tesla, que vem trazendo inovações muito grandes nesse mercado de automóveis. E se o mercado vai atender essa nova demanda por carros elétricos, significa que eles também vão criar uma demanda nova por matéria-prima para a criação dessas baterias. Eu acho que você já pegou um pouco do que eu quero dizer por conta do nome da empresa que a gente estava falando lá no início. Pois é, a Sigma Lithium é uma empresa focada na mineração desse material, dessa matéria-prima que é o lítio, que vai ser usado na construção dessas baterias e, é claro, para outros usos industriais. Ela é uma empresa fundada em 2011 e tem a sua planta instalada hoje no Vale do Jequitinhonha, lá em Minas Gerais. Essa planta, que ainda está em finalização, deve ter as suas obras concluídas no final desse ano e estão planejando iniciar suas operações para o início de 2023. Com isso, eles pretendem ter a capacidade produtiva de 531 mil toneladas de concentrado de lítio, que é utilizado justamente nessas baterias, além de outros usos industriais também. É muito válido a gente lembrar aqui que nós não estamos dando nenhum tipo de indicação, principalmente porque essa é uma empresa que está muito no seu início. Suas operações lucrativas estão para começar, basicamente. Então, o que nós estamos falando aqui é justamente sobre um novo mercado que pode ou não ser promissor. Então, essa é uma dica para quem gosta de estudar cases de empresa e a se aprofundar bastante nesse tipo de mercado, uma vez que o Brasil já é forte em exportação de commodities e essa pode ser uma com bastante valor agregado que pode ser uma matriz importante no futuro. Então prepara aquele seu material de estudos de caso, porque essa empresa pode valer muito a pena no futuro. E manda aí pra gente, você gosta de investir em empresas que estão no início, que têm alta capacidade de crescimento, ou você é daquela galera que prefere empresas sólidas e que já tem um mercado consolidado? Manda pra gente aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se você acha que crise era uma coisa de país latino-americano, você está bastante enganado. Porque lá na terra do Tio Sam, os bancos também estão tendo que apertar o cinto bem forte nesses últimos dias. Está aberta a temporada de releases e resultados nos Estados Unidos e alguns bancos bem grandes já soltaram os resultados do último trimestre. Dentre eles, o JP Morgan, o Wells Fargo, o Morgan Stanley e o Citi foram destaques e por conta do seu lucro negativo em relação ao trimestre do ano passado. Apesar do resultado ruim, eles estão acima ainda das projeções do mercado, que eram ainda mais negativas com relação à lucratividade dos bancos para esse trimestre. E um dos destaques muito importantes nesse período é que eles tiveram um aumento significativo nas receitas. Mas espera aí, como é que eles estão tendo mais receita, mas eles ainda estão com o lucro caindo com relação ao ano passado? Bora entender um pouquinho sobre essa dinâmica do que está acontecendo. Lá nos Estados Unidos, nós estamos num movimento de crescimento das taxas de juros. Isso se dá muito por conta da inflação, parecido com o que acontece no Brasil, e a gente já falou sobre isso em alguns vídeos. Se quiser dar uma olhadinha, vai te esclarecer um pouquinho mais sobre toda essa situação. E aqui já responde uma das nossas perguntas: por que a receita deles está aumentando? Bom, eles estão emprestando dinheiro a taxas maiores, ou seja, o dinheiro que vai volta um pouquinho mais gordo, e por isso a receita aumentar é totalmente normal. Mas e com relação ao lucro inferior ao ano passado? Bom, quando nós temos uma taxa de juros maior, também aumenta o risco de inadimplência. E com esse risco ficando maior, os bancos precisam aumentar as suas provisões com relação a esse risco, para que eles possam manter a liquidez caso eles não recebam o pagamento por essas quantias de dinheiro emprestado. Para nós termos uma noção, o JP Morgan acrescentou entre as suas provisões para esse tipo de operação 808 milhões de dólares. E com isso, eles tiveram uma queda no seu lucro com relação ao ano passado de 17%. Quando nós olhamos para o Wells Fargo, nós tivemos um acréscimo de 784 milhões nessas provisões para inadimplência e tiveram um decréscimo no lucro de 30%. Já o Citi
State aumentou a sua reserva em 370 milhões e teve um lucro inferior em 25% com relação ao ano passado. Isso para a gente ter uma noção de qual é o movimento e qual é a diminuição na lucratividade desses bancos. E é claro que esse é um momento atípico principalmente para a economia americana e é normal que existam esse tipo de movimentações. As pessoas, os bancos, as empresas, todo mundo vai ter que dar uma segurada na lucratividade para manter o seu market share e outras operações. É muito importante para que a economia continue andando. Agora, o que nos resta ver é quanto tempo isso vai durar e quando vem a recuperação, que nós esperamos que aconteça em breve, para que não aconteça uma recessão global. Mas pode ter certeza que em caso de novidades, nós vamos atualizar vocês por aqui. Mas eu quero saber agora de vocês. Como estão em relação a todas essas notícias? Com incerteza do futuro ou animados com possíveis oportunidades? Manda pra gente aqui nos comentários junto com alguma notícia que vocês acharam interessante, mas que não foi comentada nesse vídeo, pra gente poder bater um papo e conversar durante a semana. Por aqui eu vou saindo e eu deixo aquele abraço pra vocês e até semana que vem.